Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Verso 1. E logo se aproximaram de Jerusalém, em Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, e enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos disser: por que fazer isso? Diz eles: o Senhor precisa dele. Guarde essa palavra aí, o Senhor precisa dele. E logo deixará trazer para cá. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram: por que fazeis isso, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-no ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aquele que ia adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Nós cremos na tua graça. E queremos, ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre nós. Quem somos nós sem o Senhor? A nossa paz vem de ti, a nossa esperança vem de ti, a nossa vida pertence ao Senhor. Tua palavra diz que o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus quem o deu. Assim, ó Deus, nesta manhã nós estamos diante da tua palavra. E eu quero pedir graça e sabedoria para compartilhar e poder abençoar este povo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E te exaltamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse lá no livro de Lucas, capítulo 19. É o mesmo texto, mas eu queria ler. Lucas 19, verso 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Engraçado, cita as 2 vezes, né, que nenhum homem se assentou. Você sabe por que isso, né? Primeiro porque nenhum homem se assentou, era um jumentinho que não tinha sido domesticado. E ninguém senta num jumentinho que ninguém sentou em cima, porque ele pula, ele é rebelde, ele não aceita. Primeiro, o jumento, o cavalo precisa ser domesticado. E Jesus disse: pega, e ninguém sentou nesse jumento ainda. Presta atenção. Colocaram lá um tecido e Jesus se assentou. E o jumento não fez? Até o jumento sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Deu para entender? Olha para quem está só olha para ele.
Não fala nada. O que falar vai ofender. Até o jumento entendeu que Jesus Cristo é o Senhor. Quando colocaram o jumento e Jesus sentou, o jumento olhou, opa, esse não. Vamos terminar o culto aqui, vai. Verso 31. E se alguém vos disser, por que soltais, assim lhes direis, o Senhor precisa dele. Louvado seja o nome do Senhor. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes disseram. Quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles disseram, o Senhor precisa dele. E entraram e trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima, e indo, estendiam no caminho seus vestidos, então ramos das árvores. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentre as multidão, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse, lhes digo-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois porque não conheceste o tempo da tua visitação. Eu meditava nesse texto e eu dividia como se fossem cenas, para mim poder entender melhor. Se eu tivesse que fazer uma peça desse texto, eu dividi aqui em várias partes. Primeiro, a conversa de Jesus, dizendo, vocês vão buscar, tem um jumentinho. E vocês podem dizer lá, eu preciso, o Senhor precisa, vocês vão buscar. Primeira cena, a conversa, Jesus explicando que vai ser um momento diferente, um momento marcante, e que ele precisa fazer essa entrada. E precisa ser num jumentinho, porque foi orientação de Davi para Salomão, né? Em 1 Reis capítulo 1, lá tem essa referência, Davi orientando a Salomão, que Salomão entrasse na cidade sentado num jumentinho. Então, baseado nisso, para que se cumprisse a profecia, Jesus segue o mesmo caminho, entrando também sentado num jumentinho. A segunda questão é o jumento em si. E é o que eu estava dizendo para vocês. Por que o jumento? Por que esse jumento não foi arisco? Por quê? E me chama a atenção o fato de que Jesus é o Senhor, e até o jumento entendeu isso. Até o jumento. Não é? Tem gente que ainda não entendeu, mas o jumento entendeu. Lá no Salmo diz assim, não seja como o jumento. Não seja. Bom, a outra cena que eu coloquei seria a entrada triunfal, o grito. Por que essas pessoas estavam louvando a Deus? Porque, vamos lembrar um pouco antes, voltar que alguns dias antes dessa entrada triunfal, Jesus ressuscitou a Lázaro. Lembra disso? Jesus estava lá em Betânia, ele ressuscitou a Lázaro. Então, agora quando ele chega, a população já o conhecia pelo fato dele ser uma pessoa, um profeta, um homem de milagres e um homem que enfrentava os religiosos. Então, quando Jesus chegava, havia aquele alvoroço, vamos ver o que vai acontecer. Jesus curava muitos
e a palavra de Jesus era uma palavra muito firme. Agora Jesus ressuscita Lázaro. Eles tinham a convicção de que Jesus era o Messias. Então, quando eles começam a gritar, eles estavam pensando o seguinte: chegou a hora de Israel ter a sua libertação. Nós estamos com a pessoa certa, ele tem coragem, tem autoridade. Olha, ele ressuscitou um camarada que há 4 dias estava no túmulo. Ele é o nosso rei. Então, a visão deles era uma visão muito terrena, aonde eles queriam a solução para aquele momento. Eu acho muito interessante isso, que depois que Jesus ressuscita, lá em Atos capítulo 1, Pedro faz essa pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a Israel? Quer dizer, ainda continua com aquela visão pequena, de momento, de nação. E a resposta de Jesus disse: olha, vós não pertence saber o dia, as estações que o Pai preparou para si próprio, mas recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a visão deles era uma restauração da terra. A outra cena que eu anotei aqui para minha edificação foi os fariseus. Os caras ficaram indignados, aquela alegria, aquela euforia, aquele povo falando, e os fariseus disseram: não, olha, mande que eles se calem, estão exagerando. A resposta de Jesus foi: se eles se calarem, as pedras clamarão. Meu irmão, ou a gente faz o nosso trabalho, ou outros farão em nosso lugar. É impressionante como de vez em quando aparecem uns camaradas aí que é próprio ímpio mesmo, o cara falando de Jesus, compartilhando. Nós estamos vivendo esse reboliço na nossa nação, né? Um tempo atrás, quando eu via Raul Gil falando de Jesus e compartilhando, baseado na sua experiência, na sua depressão e como Deus mudou a sua história, vamos dizer, não posso dizer que ele é um convertido, mas que ele está falando de Jesus, está. E aí nós que conhecemos a Jesus ficamos muito tímidos, né? Outras pessoas, Cláudia Leite, né? Falando de Jesus, fala: meu Deus, como é que uma mulher dessa pode falar de Jesus? Pois é, nós não estamos falando, Deus levanta as pedras para falar. Era o que está acontecendo aqui. Olha, um exagero. Bom, se eles se calarem, as pedras clamarão. Olha a responsabilidade que o Senhor põe sobre os nossos ombros. A outra cena que eu acho muito legal é essa cena do choro de Jesus. O texto diz, versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E eu dividi esse choro pelo menos em 4 partes. Primeiro, olhando para trás, como desperdiçaram as experiências com Deus. Quantas vezes a gente não leva em conta, desperdiçaram. Eu tenho batido nessa tecla, meu irmão. A pessoa não vem na igreja, não vai no retiro, a pessoa não se envolve. Eu tenho dito, vai fazer falta. Vai fazer falta. O texto diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Não ensinou, vai fazer falta. A palavra de Deus diz: ame a sua esposa, ame o seu marido. Ah, não, eu tenho direito de ser feliz, é eu e depois os outros. Vai fazer falta. Vai fazer falta. A palavra de Deus diz: olha, seja fiel nos seus dízimos. Ah, não, eu penso diferente. Tudo bem, vai fazer falta. Vai fazer falta. Você vai precisar de um milagre de Deus e o milagre não vai vir. Vai fazer falta. Então Jesus, olhando para trás, ele diz: olha, se tu conhecesses também pelo menos o que é este dia, a quem a tua paz pertence. Quanto tempo jogado fora, olhando para aquele momento, a ignorância, cegueira espiritual, não percebiam de que Jesus não era só um curador,
ou um sacerdote, viam os milagres, mas não entendiam que ele era Senhor dos senhores. Ora, uma pessoa que senta num jumento e o jumento não pula, uma pessoa que anda sobre as águas, uma pessoa que manda o mar se aquietar, uma pessoa que multiplica pães, e 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão. Uma pessoa que passa pelo caminho e vê um cortejo e manda o garoto morto levantar. Uma pessoa que o camarada tem a mão mirrada, ele manda ele esticar e a mão fica perfeita. Uma pessoa que cura um cego de nascença. Todo mundo dizendo, quem pecou? Ele ou seus pais? Não, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém que olha e diz, Zaqueu, eu te conheço, desce depressa. Alguém que ressuscita Lázaro 4 dias depois. Ele não é só um profeta, ele é o Senhor dos senhores. Às vezes a gente não percebe. Quando eu vejo o crente dizendo que está chateado com a igreja, chateado com isso, brigou com Deus. Meu irmão, fala para quem está do seu lado, de santa ignorância. Fala. Ô santa. Olhando ao redor, quando Jesus chorou, cultos inúteis, templos que virou covil de ladrões, e olhando para frente, Jesus fala, virão dias difíceis, dias trabalhosos. Então, aquela cena da entrada de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, quando ele é chamado a entrada triunfal, aonde as pessoas louvavam, aquilo dali, meu irmão, é um momento marcante, é o start para o grande momento, que é a morte e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, todo o poder é me dado nos céus e na terra, disse Jesus. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome, para que todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, todos se dobrem e confessem, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agindo o Senhor, quem impedirá, diz a palavra. Então, para nós, a gente não fica com essa dia de Ramos, tal. Não, mas é importante a gente entender que hoje é o start, que a nossa salvação. Você viu que nós colocamos nas portas aí uns arranjos, e a gente colocar, o domingo vem aí. O domingo vem aí. O domingo você pode chorar. Sexta-feira, meu Deus, Jesus morreu na cruz. Mas o domingo vem aí, louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição, os milagres, a graça de Deus. Então, quando a gente olha essa cena aqui, que é o start, que é o início, nós encontramos esse jumentinho, e Jesus dizendo, o Senhor precisa dele. Amém? E eu quero terminar aqui com esse pensamento. O Senhor precisa dele. Vamos falar juntos? O Senhor precisa dele. Trazendo essa aplicação para as nossas vidas, meu irmão, a primeira coisa que eu quero deixar para você é que o Senhor é perito em encontrar os que não são para fazer parte dos seus planos. Amém? O Senhor é perito em encontrar pessoas que não são. Às vezes nós não valorizamos. Tem até uma historinha falando desse jumento. Esse jumento, ele no final do dia, ele foi para casa e chegou lá e disse, vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje. Foi tremendo. Eu entrei em Jerusalém, o povo aclamava, o povo colocava o tecido no chão, o povo, eu arrasei, foi demais. E os outros jumentos disseram, não pode ser, não é verdade, não é verdade. Olha, eu quando entrava assim, o pessoal ficava gritando e falando, todo mundo me agradando, me elogiando, e os outros, não, isso não é verdade. Aí decidiram lá, vamos fazer uma taça, você vai entrar novamente, vamos ver o que acontece. Aí lá vai o jumentinho entrando e o pessoal sai, Aí alguém
pergunta para ele: vem cá, quando você entrou, tinha alguém sentado em cima de você? Tinha um cara lá, sei lá quem é. Então, o problema não é você, e sim quem está sobre você. Amém? Fala para quem está ao seu lado: você menos, Jesus mais. Fala. Jesus é perito em encontrar, Deus é perito em encontrar os que não são. E aí eu fiz uma seleção de nomes aqui, como por exemplo Davi tomando conta das ovelhas, e o Senhor disse: olha, esse garoto é segundo o meu coração. O Senhor viu lá Moisés tomando conta das ovelhas do seu sogro. O Senhor disse: eu quero você. O Senhor viu José lá na prisão. Não importa, meu irmão, aonde você estiver, se o teu coração é comprometido com a glória de Deus, o Senhor te encontra. Amém, queridos? Amém? Me lembro quando eu era adolescente, queria servir a Deus, e aí eu tinha um problema que, já que eu queria servir a Deus, eu não queria também estar muito preso a emprego. Então qualquer coisinha que surgia, eu já pensava que a qualquer hora Deus vai me chamar, e eu preciso estar livre. Meu pai tinha gráfica, a gente trabalhava, mas eu tentava administrar, até o dia que eu estava num culto como esse, e o pastor Roberto Harvey pregando, disse: quem quer servir a Deus, levanta a mão. Quem quer ser pastor missionário? Eu levantei a minha mão, e ele disse: vai trabalhar, porque Deus não quer vagabundo na obra. Eu e muitos levantamos a mão, e eu fiquei tão sem graça, baixei minha mão, e eu entendi aquele momento de que eu acho que Deus não me quer na obra. Deus quer que eu ganhe dinheiro para sustentar obreiros e tal. E é impressionante, aquela semana eu consegui um emprego. Aquela semana. Fui receber o primeiro salário, e aí o cara do banco olhou e disse: você ganha só isso? Vem trabalhar com a gente. Mudei de emprego. E depois fui parar na Tapuera, onde eu fiquei. E ali, quando eu estava com um bom salário, uma boa posição, aí o Senhor me chamou, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa frase do pastor Harvey foi: Deus não esquece o seu endereço. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu coração. Deus sabe, Deus conhece você. Ele sabia quem era Ruth. Ele sabia quem era José. Ele sabia quem era Pedro. Pedro estava lá pescando, e o Senhor passa e diz: Pedro, vem comigo. Ele sabia quem era Paulo, o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja. Mas ele foi e ele buscou. Eu quero que você entenda, meu irmão, que quando você leva Deus a sério, confia no Senhor plenamente, o Senhor te encontra. E o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Em nome de Jesus. Esse jumentinho, ele é o exemplo de alguém que aparentemente era insignificante, e Jesus disse: vocês vão entrar, tem um jumentinho, eu conheço ele está amarrado, e vocês vão pegá-lo, e ele vai vir, ele não vai se opor, ele vai vir com vocês, não vai empacar, ele vai vir com vocês. E quando alguém perguntar por que vocês estão soltando, diga: o Senhor precisa dele. Mas um jumento não podia ser um cavalo, não podia ser uma carruagem. Não, o Senhor precisa dele. Fala para quem está ao seu lado: você é muito mais útil do que aquele jumentinho. Oh, Deus. Presta atenção. Por causa de Jesus, aquele jumentinho teve o seu dia de glória. Amém? Realmente, ele quando entrou, todo mundo fazia tudo aquilo. Aparentemente era para o jumentinho também. É impressionante, meu irmão, quando a gente decide honrar o nome do Senhor, como Deus honra o nosso nome. Eu tenho aprendido, meu irmão, que quanto mais você levanta o nome de Jesus, mais Jesus levanta o teu nome.
Não é à toa que a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é à toa que a palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha o que diz a Bíblia: se quiserdes e ouvirdes, comereis melhor. Vamos falar juntos? Se quiserdes e ouvirdes, comereis. Outra vez, comereis. Vamos falar o melhor com ênfase, porque todo mundo gosta do melhor, não é não? Vamos lá. Comereis o melhor desta terra, se quiserdes e ouvirdes. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele estava dizendo quanto tempo perdido. Meu irmão, você pode ter um encontro com Jesus com qualquer idade, mas o tempo que passou, não usufruiu. Isso falando de alguém que não tem Jesus. Mas e aqueles que se tornaram crentes, frequentadores da igreja, mas um dia vem o avivamento, e aquele conceito que cada um tem sua hora, que todo mundo, na hora certa, Deus vai fazer. Meu irmão, o tempo é já, o tempo é agora. Aí quando você tem um avivamento, um momento legal, o Espírito Santo, você vê quanto tempo perdido. Nossa, eu podia estar fazendo muito mais, podia estar muito mais à frente, mais experiências, mais milagres, poderia ter visto muito mais a glória de Deus. Fala para quem está falando: ô temperamento ruim, fala, ô temperamento, sabe, aquela coisa da gente mesmo, né? Não, eu sirvo a Deus da minha maneira, eu vou na igreja, mas eu não gosto muito de ficar, sabe, com muita amizade, eu fico no meu canto. Meu Deus, quanto tempo perdido. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Vamos falar juntos? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Quer dizer, na visão de Deus, Ele quer que a gente viva a bênção e que a gente seja a bênção, que a gente viva a bênção e que a gente produza a bênção. O povo de Deus não foi para ficar batendo caneca, pedindo por favor, me ajuda, não. O povo de Deus foi levantado para fazer diferença nesta terra, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser resposta de Deus para esta geração. Mas como a gente às vezes vai levando a vida assim meio sem muito compromisso, a gente deixa de experimentar. Aí aparecem alguns que estão cheios de Deus, a gente fica assim, como é que pode? Como é que esse camarada, meu Deus, como eu gostaria de ter a vida que ele tem, a experiência. Meu irmão, o nosso Deus é especialista em encontrar gente que não é nada, para que se torne uma potência na sua mão. Quando a gente decide levar Deus a sério, a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Deus não tem problema nenhum em abençoar, em abrir as janelas dos céus, mas a gente precisa aprender a pagar um preço. Quando Ele enviou os discípulos, Ele disse: vocês vão encontrar um jumentinho e diga, eu preciso dele. O Senhor precisa dele. O Senhor. Eu preciso. Meu irmão, se Deus usa jumento, e usou baleia, e usou pomba, usou corvo, usou pessoas que eram tão insignificantes como Davi,
tomava conta das ovelhas do seu pai. Seus irmãos, quando viram ali no campo de batalha, o irmão mais velho, volta para lá, volta para sua. Você abandonou aquelas ovelhas, volta. Você veio aqui só para atrapalhar, né? Pois é, meu irmão. Deus é especialista em fazer da nossa vida resposta para a aflição dos outros. Tão pequeno, tão simples, mas nas mãos de Deus, uma grande bênção. Tão pequeno, e às vezes a gente se sente assim, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Pequeno. Quem sou eu? A questão não é quem é você, a questão é quem está sobre você. Se o Senhor é o seu pastor, se o Senhor é a sua vida, se o Senhor é o seu referencial, se você está focado em Deus, pode crer, meu irmão, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Esse ano, meu irmão, é um ano especial para nós, a gente tem repetido isso, e a gente tem focado. Meu irmão, levanta Jesus na tua vida, seja você um ganhador de almas, meu irmão, seja um instrumento. Irmão, na educação dos seus filhos, coloque princípios bíblicos dentro da tua casa, faz da tua casa um centro de adoração a este Deus. Ore ao Senhor, leia a Bíblia. Querido, faça isso entre você e Deus. Procure agradar a Deus. O teu relacionamento com Deus vai trazer sobre a tua vida milagres. O mover de Deus. Eu até anotei aqui, olha, não se apoie em você mesmo. Confia no Senhor. Estou falando Provérbios 3, né? Você já conhece. Não se apoie em você mesmo. Confie no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Honra ao Senhor. Pode crer, meu irmão. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Não esqueça que Deus não esquece o seu endereço. Em Jesus e com Jesus você verá a glória de Deus. E Deus, através de você, manifestará a sua glória e o seu poder. Em nome de Jesus. Amém? E o domingo de Ramos, que é esse momento especial que a gente vê a entrada de Jesus em Jerusalém, seja também o start de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom. Mas quando lemos a tua palavra, Senhor, e fala dessa entrada triunfal, aonde as pessoas motivadas pela ressurreição de Lázaro e motivadas pelas histórias, pelas ações de Jesus, começam a gritar numa esperança de que Jesus era alguém para a solução terrena, que Jesus era alguém para a solução política. Não entendiam que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quantas pessoas, ó Pai, vêm a Cristo em função de um problema financeiro, em função de um problema conjugal, mas quantos continuam, ó Pai, com esta mentalidade tão pequena, Senhor, porque o Senhor é mais, o Senhor é mais, o Senhor é mais, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre este povo, ó Pai, que haja esse entendimento, que o Senhor nos conhece, sabe dos detalhes da nossa vida, conhece a nossa intimidade. O Senhor vai nos buscar aonde nós estivermos, para que o teu nome seja exaltado sobre nós. Oh Deus amado, abençoa cada um destes, cubra com teu sangue, Senhor, ajuda o abatido, Senhor, restaura, Senhor, aquele que está cansado, Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que haja milagres, ó Pai, no meio do teu povo, e possamos viver os melhores anos das nossas vidas, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus,
Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu poder. E eu recebo a bênção, a vida, em nome de Jesus. Eu quero te servir, te honrar. Eu dependo de ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh.